Você sabia que existe um tipo de sal que pode aumentar de forma assustadora o risco de um acidente vascular cerebral justamente na madrugada, enquanto você dorme? É verdade. Eu sei o quão assustador é imaginar que algo tão simples, tão presente no dia a dia, possa desencadear um problema tão grave de repente. Meu nome é Dr. Ricardo Marinho. Sou cardiologista e pesquisador há mais de 2 décadas. E hoje eu preciso abrir os olhos de você que está assistindo. Existe um sal que muitos acreditam ser mais saudável, mas que na prática pode se transformar em um verdadeiro gatilho para pressão alta, arritmias e até um acidente vascular cerebral noturno. Eu vou explicar qual é esse sal, por que ele pode ser tão perigoso, principalmente para quem já passou dos 60 anos. E o mais importante, vou mostrar quais alternativas seguras você pode usar para proteger o seu coração e o seu cérebro. Muitos dos meus pacientes já conseguiram estabilizar a pressão e dormir com muito mais tranquilidade, apenas fazendo essa troca simples. Mas primeiro, vamos falar sobre os vilões. O primeiro sal perigoso é o chamado sal light. Ele é vendido como uma opção mais saudável porque contém menos sódio. Até aí parece ótimo, não é? Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. Para reduzir o sódio, a indústria adiciona potássio em excesso. E aqui está a virada. Em pessoas mais jovens e saudáveis, isso pode não ser um problema. Mas em idosos, principalmente aqueles que já têm insuficiência renal ou que usam medicamentos para pressão, o excesso de potássio pode ser extremamente perigoso. O potássio em excesso pode provocar arritmias, ou seja, batimentos cardíacos descompassados. Imagine o coração tentando manter o ritmo enquanto você dorme. Uma arritmia forte pode aumentar a pressão de repente e sobrecarregar os vasos cerebrais, desencadeando um AVC vascular cerebral silencioso na madrugada. Já atendi pacientes que acordaram com dormência em um lado do corpo, sem entender de onde aquilo veio. E ao investigar, descobrimos que o consumo elevado de sal light estava entre as causas. Eu sei que muitos compram esse sal acreditando que estão fazendo a escolha certa. É doloroso descobrir que a boa intenção pode virar um risco oculto. Mas calma, já vou mostrar alternativas realmente seguras. Agora, se você pensa que o perigo está apenas no sal light, prepare-se. Existe outro tipo de sal, ainda mais popular, que pode ser tão ou até mais perigoso. Estou falando do famoso sal rosa do Himalaia. Ele ganhou fama nos últimos anos como uma opção mais natural, mais pura e até terapêutica. Muita gente acredita que, por ser rosa e vir de minas distantes, ele é mais saudável. Mas aqui está o que ninguém costuma dizer. Em termos de sódio, ele é praticamente igual ao sal comum de cozinha. Ou seja, não adianta muito trocar o sal branco pelo rosa, se a quantidade continua a mesma. E pior, o sal rosa contém alguns minerais extras, mas em quantidades tão pequenas que não fazem diferença real para a saúde. O problema é que ele cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa pensa, estou usando sal rosa, então posso usar um pouco mais sem culpa. Resultado, mais sódio acumulado no organismo, maior retenção de líquidos, pressão arterial subindo durante a noite, novamente, risco aumentado de AVC cerebral enquanto dorme. Eu sei o quanto é frustrante ouvir isso. Talvez você tenha em casa exatamente esse sal rosa e acredite que está se protegendo. Mas não se preocupe. Ainda nesta mesma conversa, eu vou mostrar quais escolhas podem de fato reduzir o risco. Antes disso, precisamos falar de outro vilão, um que não tem nome exótico, mas está na cozinha de praticamente todas as casas brasileiras. O sal refinado comum, aquele de pacotinho barato do supermercado. Ele é o mais usado no mundo todo, mas também o mais problemático. Por quê? Porque passa por um processo de refinamento tão intenso que perde quase todos os minerais naturais. O que sobra é só cloreto de sódio em excesso. Além disso, esse sal refinado recebe aditivos químicos para não empedrar, como antiumectantes à base de alumínio. O consumo contínuo desses aditivos pode afetar a saúde a longo prazo. Mais grave ainda, como é muito barato e fácil de encontrar, a maioria das pessoas usa em excesso. O resultado você já conhece: pressão alta, retenção de líquidos, inchaço nas pernas e, durante a madrugada, um aumento repentino da pressão que pode romper um vaso cerebral e causar um AVC cerebral. Percebe como cada um desses sais tem sua armadilha? O sal light engana com o potássio, o sal rosa engana com o marketing e o sal refinado engana pela praticidade e preço. E todos eles podem contribuir para o mesmo destino: mais risco cardiovascular, principalmente depois dos 60 anos, mas eu não quero deixar você apenas com a sensação de medo. No próximo bloco, vamos virar a chave
e falar das opções seguras. Vou mostrar quais sais e temperos naturais realmente ajudam a proteger o coração, controlar a pressão e até dar mais sabor aos alimentos, sem colocar sua vida em risco. Então não saia daí, porque a solução é muito mais simples e acessível do que você imagina. Agora que já identificamos os vilões que podem estar sabotando sua saúde silenciosamente, é hora de virar o jogo, porque a verdade é que não basta apenas saber o que evitar, é fundamental saber também o que escolher no lugar. Quais são os heróis que realmente protegem seu coração, sua circulação e até mesmo seu sono tranquilo durante a madrugada. E a boa notícia é que esses heróis estão mais perto do que você imagina. Muitos deles já podem estar na sua cozinha, só esperando para serem usados da maneira certa. Vamos explorar cada um deles em detalhes, porque é aí que está o segredo para transformar a informação em prática real no seu dia a dia. O primeiro herói da nossa lista é o sal marinho não refinado. Eu gosto de explicar para meus pacientes que esse sal é como um alimento que não passou por tantas etapas industriais. Ele não foi triturado, lavado e tratado até perder toda a sua essência. Ele mantém uma pequena variedade de minerais que, mesmo em quantidades modestas, fazem diferença. Minerais como magnésio e cálcio atuam como equilibradores naturais. O magnésio, por exemplo, ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com menos resistência. Já o cálcio participa de processos fundamentais na contração muscular, inclusive do músculo cardíaco, mantendo o batimento mais estável. Eu sei que muita gente pensa, mas é só um detalhe. Será que isso muda alguma coisa? E a resposta é: sim. Imagine uma porta com dobradiças. Se ela é usada todos os dias sem lubrificação, cedo ou tarde vai emperrar. Agora, se você coloca um óleo leve, ela se move com suavidade. Esses minerais presentes no sal marinho funcionam como esse óleo leve, ajudam o organismo a trabalhar de forma mais harmônica, sem tanto atrito. O resultado: menos pressão acumulada nos vasos, menos risco de um pico hipertensivo durante a madrugada. Mas é claro, eu preciso reforçar: o sal marinho ainda é sal, ainda contém sódio, portanto, a regra de ouro continua sendo moderação. Um erro comum que eu vejo é a pessoa trocar o sal refinado pelo marinho e achar que pode usar à vontade. Isso não funciona. A chave é a quantidade, sempre pequena. O que diferencia é a qualidade. Menos aditivos, mais minerais naturais, menos impacto nocivo a longo prazo. Agora, se existe um verdadeiro herói subestimado, ele não vem em potes coloridos ou com etiquetas chamativas no supermercado. Ele está na forma dos temperos naturais: alecrim, orégano, manjericão, cúrcuma, alho, cebola, salsa, cebolinha, gengibre. Eu poderia listar dezenas. Cada um deles carrega um arsenal de compostos bioativos que fazem mais do que dar sabor. Eles atuam como verdadeiros remédios naturais para o coração e para os vasos sanguíneos. Vamos pegar o exemplo do alho. Dentro dele existe a alicina, uma substância com efeito vasodilatador. Isso significa que ela ajuda as artérias a relaxarem, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Quando o sangue encontra menos resistência, a pressão naturalmente cai. Já pensou que algo tão simples quanto adicionar alho fresco no feijão ou refogar seus legumes com alho picado pode estar ajudando a reduzir a pressão de forma natural? Outro exemplo poderoso é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Ela contém curcumina, um antioxidante com propriedades anti-inflamatórias. Imagine seus vasos sanguíneos como tubos de água. Se há inflamação constante, as paredes desses tubos ficam mais rígidas e estreitas, dificultando a passagem. A curcumina age como um anti-inflamatório natural, reduzindo esse processo e facilitando o trabalho do coração. Isso significa menor esforço cardíaco e menos risco de rompimentos vasculares durante um pico noturno. E não podemos esquecer das ervas aromáticas como o manjericão e orégano. Elas são ricas em óleos essenciais, que não apenas trazem aroma e sabor, mas também antioxidantes que combatem os radicais livres. E por que isso importa? Porque os radicais livres aceleram o envelhecimento das células, inclusive das células que formam a parede dos vasos. Controlar esse processo é como conservar as tubulações da sua casa. Evita rachaduras, evita vazamentos e prolonga a vida útil do sistema. Agora, quero trazer um ponto fundamental. Usar temperos naturais não é apenas sobre saúde física, é também sobre prazer à mesa. Muitos idosos que atendo relatam que perderam o prazer em comer
porque foram orientados a reduzir o sal. Mas quando introduzimos temperos naturais de verdade, eles redescobrem o sabor dos alimentos. E isso é essencial, porque comer não é apenas uma necessidade, é também uma fonte de alegria. Recuperar esse prazer sem abrir mão da saúde é uma vitória dupla. Seguindo adiante, o terceiro herói são as versões de sais minerais equilibrados, que oferecem uma composição diferente, com um teor de sódio reduzido e uma proporção mais adequada de magnésio e potássio. Mas atenção, esses sais devem ser usados sempre com orientação médica, porque nem todos podem se beneficiar da mesma forma, especialmente quem tem problemas renais. Quando usados da maneira certa, eles ajudam a manter o equilíbrio eletrolítico do corpo, evitando tanto a sobrecarga de sódio quanto o excesso perigoso de potássio. E para fechar a lista dos heróis, eu quero destacar algo que parece banal, mas que é absolutamente transformador: a hidratação. Sim, a água pura e simples. Quando o corpo está bem hidratado, os rins conseguem filtrar o excesso de sódio com muito mais eficiência. Isso significa que mesmo pequenas quantidades de sal consumidas no dia não se acumulam com tanta força. Agora, quando o corpo está desidratado, os rins retêm mais sal, e isso se traduz em aumento da pressão. É como se você tivesse um rio fluindo. Quando há bastante água, o fluxo é suave. Quando há pouca, tudo fica mais concentrado e turbulento. Por isso, beber água regularmente ao longo do dia é uma das estratégias mais simples e poderosas para manter a pressão estável. E aqui eu quero trazer a história de uma paciente que marcou minha carreira. Dona Alzira, 72 anos, aposentada, sempre foi muito dedicada à família. Mas ela carregava um peso enorme: a pressão arterial descontrolada. Tomava 3 tipos de remédio, seguia as orientações, mas ainda assim acordava com dores de cabeça intensas, tontura e, em algumas noites, palpitações que a faziam perder o sono. O medo de sofrer um AVC cerebral era constante. Quando ela chegou ao meu consultório, fizemos uma revisão completa dos hábitos. Descobrimos que ela usava sal light em praticamente todas as refeições, acreditando que estava protegida. Além disso, bebia pouquíssima água, porque dizia não sentir sede. O que fizemos foi simples, mas transformador. Substituímos o sal light por uma quantidade pequena de sal marinho não refinado. Introduzimos temperos naturais no dia a dia: alronoaras, cúrcuma no frango, manjericão fresco no molho. Estabelecemos a meta de 1 copo de água a cada refeição. Em poucas semanas, os picos noturnos de pressão começaram a desaparecer. Dona Alzira passou a dormir melhor, acordava sem dores de cabeça e, mais importante, sentia-se segura novamente. Ela me disse algo que nunca esqueci: doutor, eu achava que estava condenada a viver com medo. Agora sinto que recuperei o controle da minha vida. Esse é o poder da informação aplicada. Não são mudanças radicais, não são promessas milagrosas. São escolhas conscientes que, repetidas dia após dia, constroem um futuro mais seguro, mais independente e mais digno. E é isso que eu quero que você leve de toda essa conversa. O sal pode ser um inimigo silencioso, mas você tem nas mãos o poder de transformá-lo em apenas um detalhe controlado. Você não precisa viver refém do medo de um acidente vascular cerebral à noite. Ao contrário, pode dormir tranquilo, sabendo que fez escolhas inteligentes para proteger sua saúde. Então, qual é a lição central? O poder de evitar um AVC cerebral não está apenas nos remédios, nas consultas ou nos exames. Está também naquilo que você coloca no prato, no tempero que você escolhe, na quantidade de água que você bebe. É um poder que está em suas mãos, to do's ou os dares. E eu quero que você continue essa jornada comigo. No próximo vídeo, eu vou revelar 3 temperos naturais que podem reduzir a pressão arterial em apenas 7 dias. 3 temperos que qualquer pessoa pode encontrar, baratos, acessíveis e saborosos. Não perca, porque esse pode ser o próximo passo para consolidar ainda mais sua independência e saúde. E agora, eu quero ouvir você. Escreva nos comentários: que tipo de sal você tem usado na sua casa? Você já acreditava que algum deles fosse mais saudável? Compartilhe sua experiência, porque suas palavras podem ser exatamente o que outro espectador precisa para mudar um hábito perigoso. E lembre-se sempre, este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional. Converse com seu médico antes de fazer mudanças importantes na sua alimentação.